Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o assédio moral. O assédio moral, como todos sabem, ele traz um impacto negativo, para o trabalhador, para a saúde do trabalhador e para o ambiente de trabalho também. Então nós vamos ver algumas questões sobre o assédio moral hoje, tais como o que é o assédio moral, tá? Sinais de assédio moral e como agir, e os impactos que o assédio moral traz para o trabalhador. Vamos lá. A primeira questão que nós vamos ver, o que é o assédio moral? O assédio moral no trabalho é caracterizado por comportamentos repetitivos e hostis, visando humilhar, desvalorizar ou intimidar um colega de trabalho, tá? Então todo aquele comportamento hostil, tá, que tem aquele tom de humilhação ou desvalorização de tudo, que você faz, por exemplo, no ambiente de trabalho, pode ser considerado como assédio moral. Sabe aquele comentário depreciativo, que o colega de trabalho pode fazer em relação ao outro, que visa menosprezar o trabalho, desvalorizar, tá? Ou humilhar, o colega de trabalho, por qualquer questão, tá? Ou até mesmo aquele comportamento hostil, que a pessoa tem, que a pessoa desfere palavras hostis contra o outro no ambiente de trabalho, pode ser considerado como assédio moral, tá? E nós vamos falar também de alguns sinais de assédio moral, tá? Comentários humilhantes, sarcásticos ou ofensivos, tá? Aquela pessoa sarcástica que fica fazendo aquele sarcástico todo dia, isso pode ser, um sinal de assédio moral, tá? Isolamento ou exclusão, tá, de um colega de trabalho. Então, na empresa, quando os outros colegas isolam um colega ou excluem aquele colega, tá, das conversas ou na hora do almoço, tá? Então isso também pode ser um sinal de assédio moral, tá? Atribuições de tarefas impossíveis ou excessivas. Sabe aquela tarefa impossível ou excessiva demais, Que, por exemplo, o seu superior passa para você, que você sabe que é impossível ou excessivo, vai além da sua força e ele também sabe, E aí ele começa a te passar essas tarefas, diariamente. Isso também pode ser um sinal de assédio moral, tá? Críticas constantes ou injustas, principalmente, quando é feita num ambiente coletivo, quando tem todos os colegas de trabalho e tem aquele monte de crítica constante ou injusta, então isso também pode ser um sinal de assédio moral. O correto seria, se você quiser criticar o trabalho, de algum colega, seria o correto chamar ele para conversar, e explicar o trabalho, falar sobre alguma questão, ou dar alguma dica, ou pedir alguma melhora no trabalho, Agora, aquela crítica constante e injusta pode ser considerada como um assédio moral, tá? Espalhar boatos ou rumores prejudiciais, tá? Então, aquela famosa fofoca, ou aquela mentira que é contada, aquele boato, ou aqueles rumores que prejudicam a vida do trabalhador, isso também pode ser considerado como um assédio moral. E abuso de poder ou autoridade, tá? Isso também pode ser considerado como assédio moral. Então, o assédio moral, como nós podemos ver, ele traz um impacto muito negativo na vida do trabalhador e no ambiente de trabalho também, tá? E nós temos os impactos do assédio moral. O assédio moral ele pode levar a doenças, problemas de saúde mental, tá? Como ansiedade e depressão, que são doenças muito sérias que prejudicam o trabalhador, não só no ambiente de trabalho, mas também na sua vida pessoal, no convívio com a sua família e com a sociedade, E também pode afetar o desempenho do profissional e a sua autoestima, tá? Então, o assédio moral é uma coisa bem complicada. E por último aqui, nós vamos ver como agir em relação, ao assédio moral. Mas antes da gente continuar, eu tenho um pedido para você. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações. E se esse conteúdo foi bom para você, eu também peço que você deixe um like, que me ajuda demais. E eu tenho uma dica para você que quer saber sobre educação financeira, tá? Se você quer saber sobre educação financeira, tá? Sobre como lidar com dívidas de cartão de crédito, você vai clicar no primeiro link que tem na descrição desse vídeo, tá? Dá uma olhadinha lá, Eu garanto que você vai gostar do conteúdo que tem no primeiro link. Bom, vamos lá. Temos aqui, o último aspecto do assédio moral, que é muito importante, que é como agir em relação ao
uma situação de assédio moral, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é documentar as evidências, tá? Porque quando nós tratamos do direito do trabalho, tudo precisa ser documentado, ou seja, tudo precisa ser provado. Então você precisa ter evidências de que houve um assédio moral, tá? Documentar as evidências para que elas sirvam como prova, tá? Né? Por exemplo, em um processo, tá? Do trabalho ou para apresentar, né? Para os superiores da empresa, tá? Então tudo precisa ser documentado. Por quê? Fica muito complicado provar assédio moral, tá? Sem nenhuma prova concreta, né? Falar, olha, eu sofri assédio moral, mas não tenho provas. Fica muito complicado, tá? Conversar, né, com o seu supervisor também, né? É uma forma de agir, gestor, né, dos recursos humanos, né? Ou colega de confiança, explicar o que está acontecendo, né? Essa questão do assédio moral que você, por exemplo, está sofrendo, tá? E se tudo isso não resolver, né, precisa ver também a possibilidade de levar essa questão, né, dependendo da gravidade, às autoridades competentes, né, ou sindicato, e também, né, não pode se descartar aí a possibilidade de um processo judicial, né? Afinal, o assédio moral é uma coisa muito séria e nenhum trabalhador poderia, né, e nem deveria passar por esse tipo de situação, porque ela traz aí algumas situações desagradáveis, tá? Principalmente no que diz respeito à saúde do trabalhador. Pessoal, muito obrigado por assistir. Eu espero que eu tenha ajudado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.